O PT é o único partido brasileiro? Fique comigo nesse vídeo que esse é o tema de hoje. Então, pessoal, o Partido dos Trabalhadores, o PT, essa semana comemorou 42 anos de existência. E a análise que nós vamos fazer aqui não tem nada a ver com as minhas preferências pessoais. Todos vocês sabem que a vida toda eu fui um simpatizante, um eleitor, na verdade, dos adversários do PT, né? Particularmente do PSDB, mas desde 2013 eu venho filiado aí ao Cidadania, que é também do campo de oposição aos governos do PT. Mas essa é uma pergunta interessante, né? O PT é o único partido brasileiro? Bom, nós temos várias formas de responder essa pergunta. A primeira forma, né, que é a análise mais formal, não, né? O Brasil tem quase 30 partidos representados na Câmara. Né? Até é difícil saber o número exato de partidos representados na Câmara. Mas você tem uma infinidade de partidos aí, de siglas, de legendas que tem, por exemplo, participação nas câmaras, nas assembleias, nas prefeituras. Enfim, é uma jabuticaba brasileira esse pluripartidarismo que nós temos. No entanto, a rigor, se nós formos observar de forma puramente ideológica, o PT hoje talvez possa ser considerado o único partido brasileiro. Né? Fez 42 anos agora. Né? É um partido que, em todas as eleições, desde a redemocratização, teve candidato a presidente. Então, isso significa que, de uma forma ou de outra, concordando ou discordando do que eles fazem ou do que eles propõem, eles têm um projeto de país, né? Goste ou não. Mas eles propõem, eles têm candidaturas, né? Seja o Lula como candidato, seja a Dilma, seja a Haddad, eles disputaram todas as eleições presidenciais desde então. Isso é um critério único para se estabelecer um partido? Não. Durante muito tempo o PSDB teve também candidatura presidencial e, portanto, tinha também, demonstrava ter uma preocupação nacional, né, um partido programático que foi durante muito tempo, né, hoje é difícil dizer se ainda é. Eu acho que o PSDB se desconfigurou muito do que ele foi, mas polarizou com o PT nos últimos 25 anos, talvez, nos últimos 20 anos com certeza. Desde que o PSDB perdeu ali o seu protagonismo e a direita abraçou o Bolsonaro, né, a disputa, a polarização política no Brasil, ela deixou de se dar entre partidos, né, e passou a se dar entre pessoas. Então, a polarização que antes era dada entre PSDB e PT, ela passou a se dar entre candidatos, né, que agora Lula e Bolsonaro, né, nessa eleição de 2022. Isso é muito ruim, né, porque a instituição partido, ela precisa ser preservada nas democracias. É fundamental partidos fortes nas democracias. Mas de forma que o PT ainda consegue preservar a sua organicidade. É um partido de militância. É um partido de militância. É um partido de quadros. Então há quadros intelectuais dentro do PT, dos quais você pode ou não concordar, mas existe gente lá dentro responsável por pensar o país. É um partido com base social, né? De forma que em qualquer município brasileiro, né, dos maiores aos menores, você encontra filiados ao PT, você encontra vereadores do PT. Né? E o PT ele tem uma característica interessante, né, que o PSDB, nos seus tempos auges, tinham bem menos. O PT ele consegue se tornar, na sua militância, nos seus apoiadores, uma causa de vida. De forma que você encontra pessoas filiadas ao PT pelo simples fato de pertencer ao grupo, né? de acreditar na causa e tudo. E dificilmente um filiado do PT
ele pode se desiludir com o partido, como nos tempos áureos da Lava Jato, né? No pior momento do PT dos últimos 40 anos. O seu filiado, o seu apoiador, ele pode até se desiludir com o partido, pode até se desfiliar, mas dificilmente ele vai para outro partido. É raro você ter um movimento, como houve um movimento ali de cisão do PT em 2005, 2006, que houve ali a fundação do PSOL, né? Onde dissidentes do PT saíram por discordar dos rumos do partido, então, e montar uma legenda um pouco mais à esquerda. É raro isso acontecer. No PT, na verdade, você tem uma organicidade de forma que o seu militante, uma vez petista, ele vai ser para sempre petista. Ele pode se desfiliar, se desiludir, mas aí ele para com a sua militância política, ele encerra a sua participação política, mas ele não vai para outro lugar. Isso é muito diferente da grande maioria das siglas brasileiras, onde essas siglas elas não têm programa nenhum. Então você tem um conjunto de partidos ali cuja única razão de existir é acomodar interesses de parlamentares no Congresso. Então se você pegar, por exemplo, progressistas, PL, PTB, Solidariedade, que é mais Avante, né? São tantas siglas que a gente vai falando aí, né? Qual é a orientação doutrinária desses partidos e de outros tantos? PSL, PSC, uma infinidade de partidos aí, né? Ficaria aqui um bom tempo narrando esses partidos. Qual que é a orientação doutrinária desses partidos? Esses partidos, na verdade, eles vivem simplesmente de eleições parlamentares, correto? Eleições municipais, porque as eleições municipais são importantes para que eles possam, porque elas refletem na eleição do parlamento. Esses partidos acabam capturando boa parte do fundo eleitoral e do fundo partidário, né? O fundo eleitoral nos anos de eleição e o fundo partidário nos anos de não eleição. Eles acabam tendo uma quantidade grande de recursos para poder tocar ali o seu dia a dia, né? Mas não há ali nenhum grande investimento em estudos do partido, desses partidos. Você não vê, por exemplo, nenhuma grande proposta sendo germinada no interior do PL, por exemplo, ou do Republicanos, ou do Progressistas, ou mesmo do MDB, né? O MDB pensou do Temer lá, da Fundação Ulisses Guimarães, na questão a ponte para o futuro, né? Na questão do impeachment ali naquele momento, eles foram capazes de apresentar alguma coisa, mas é mais raro. Você não vê esses partidos com interesse em grandes lideranças nacionais que possam ali se tornar candidatos a presidente da República, você não vê. Então, na verdade, esses partidos eles se ocupam muito mais em governar estados pequenos, aonde eles poderão ali ampliar a sua influência no Congresso e tal. Muito diferente do PT, né? O PT disputa o governo de São Paulo, o PT disputa o governo de Minas, o PT disputa o governo do Rio Grande do Sul, o PT governa a Bahia há 16 anos. O PT está na disputa dos grandes estados nacionais. O PT produz bons quadros no parlamento, como teve ali o Eduardo Suplicy, como teve Tião Viana, como teve Paulo Paim, petistas históricos, né? Luiz Mercadante, né? O PT sempre teve bons quadros de parlamento. O PT presidiu a Câmara inúmeras vezes com Arlindo Quinaglia, e outros agora que eu não vou me lembrar. Então o PT sempre se preocupou em disputar e participar dos espaços de poder nacionais. Então, hoje talvez o PT sim seja o único partido nacional. Hoje talvez seja um único partido nacional, porque é um partido que disputa a presidência da República, não abre mão de ter o seu candidato a presidente da República. Bancada de deputados é algo que na visão deles é consequência. É um partido que mantém nos seus quadros intelectuais que são porta-vozes do partido na imprensa, no debate público. É um partido que se preocupa
em disputar as eleições em grandes centros nacionais, como os grandes estados, as grandes capitais. É um partido que se preocupa em ocupar a mesa diretora do parlamento, quando não na presidência, em alguma comissão-chave. E talvez seja o único partido com essa, e é um partido com penetração na sociedade, né? Com militância, mas também com penetração na sociedade. O que nós teríamos mais próximo disso é o PSDB ali dos melhores anos, né? O PSDB ali da Fernando Henrique até 2010 ali, até a eleição do José Serra. É o que nós teríamos mais próximo disso. Depois a direita brasileira, ela acabou assumindo essa feição antipetista, né? E ela perdeu muito seu caráter programático. Os intelectuais do PSDB, muitos saíram, alguns foram para o Novo, outros foram para outras agremiações, outros simplesmente pararam de militar politicamente. O PSDB perdeu muitas suas condições para disputar eleições em estados-chave, né? Minas Gerais, aqui mesmo no meu estado, né? Desde a saída do Antônio Anastasia do partido. O partido um pouco que morreu aqui, perdeu a sua capacidade de formar novos quadros. São Paulo, pode ser que o PSDB perca agora, após quase 30 anos, né, no governo do estado. Pode ser que o PSDB perca agora o governo do estado e perca também a sua capilaridade no estado. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Governa o Rio Grande do Sul, né, governa São Paulo, mas pode perder esses estados também. Então, e perdeu completamente, perdeu muito a sua capilaridade, né? A capilaridade que o PSDB tinha, ela foi capturada pelo Bolsonaro para fazer esse movimento antipetista. Então, talvez hoje o PT seja o único partido brasileiro, até que surja uma nova direita institucional, pós-bolsonarismo aí, uma direita propositiva, uma direita reformista, uma direita conservadora, né, que o Bolsonaro não é, podemos discutir isso no outro vídeo, para poder voltar a polarizar o PT e a polarização voltar a se dar em torno de ideias, em torno de visões de mundo e em torno de partidos, e não em torno de personalidades, como hoje acontece Lula versus Bolsonaro, né? Você pode ver que os partidos são praticamente alijados dessa discussão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva, né? Praticamente todo dia um vídeo novo aqui no canal. Compartilhe com quem você acha que pode se interessar nesse conteúdo e até o nosso próximo encontro.